pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, professores e professoras, para este vídeo, no qual trago um assunto super interessante sobre fio condutor. Gente, o que é um fio condutor na educação? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Quando eu falo aqui sobre fio condutor, eu trago uma proposta muito interessante de planejamento para vocês, de como vocês atrair os alunos, de como vocês podem estar levando a proposta de vocês para a sala de aula. Então assim, é muito legal quando você faz as coisas interligadas, quando uma coisa puxa a outra, e até então seu planejamento fica muito mais fácil. Então esse vídeo de teoria que eu trouxe aqui para vocês é sobre o fio condutor. Então assim, é muito importante quando estamos numa roda de conversa, e conversa vai, conversa vem, e um assunto puxa o outro, e assim, todo mundo fica muito empolgado, todos ficam bastante atentos, né? E por vezes esperam até a sua vez de falar. Claro que você fica bem à vontade para falar quando você quer. E então, quando eu trago essa proposta de fio condutor para o seu planejamento, eu digo que você precisa traçar um objetivo, traçar uma meta e principalmente criar um tema para a sua semana de aula. Eu acho que fica muito mais interessante. E é o que eu tenho utilizado. Nesses 13 anos de educação, nas escolas por onde passei, e os sistemas, né, porque cada escola tem um sistema. Então, por esses anos que eu passei nas escolas, que foram escolas tradicionais e construtivistas, mesmo assim, percebi que os conteúdos, por vezes, ainda estão desconectados. Então, assim, é muito interessante quando você traz uma proposta escolar construtivista. É muito interessante que quando você traz uma proposta de educação tradicional, mas mesmo assim, ainda precisa ter esse fio condutor. Quando eu falo numa proposta de planejamento, sendo um fio condutor, né, na aprendizagem dos nossos alunos, eu digo que um assunto precisa estar interligado com o outro. Então, é muito mais fácil, é muito mais interessante quando você traz uma proposta de conteúdo amarradinha, e daí você vai poder trabalhar com o seu aluno os diversos eixos da educação infantil a partir desse tema. Então, quando eu falo assim, eu postei aqui nos stories um tema que eu fiz, até fiz uma enquete dizendo assim, qual foi o tema que eu trabalhei nessa semana? Aí coloquei lá, atrás tinha o mapa mundi, né? E assim, qual foi? Aí eu tinha assim, os continentes, enfim. Eu trabalhei a semana pelos 4 cantos do mundo. Então, a partir desse tema que eu trabalho a semana toda, eu posso estar trabalhando e explorando os diversos eixos na educação infantil, trazendo as diversas possibilidades a serem desenvolvidas com a criança. Mas, Nara, como é que eu faço isso? Gente, é muito simples. Primeiro, escolha o tema da sua semana. Então você vai aí, independente de ser matemática, independente de ser natureza e sociedade, independente de ser linguagem, independente disso, escolha um tema atrativo, seja também uma proposta aí da educação infantil, né? Que você possa estar explorando esse tema, que você possa trazer novidades, que vocês possam estar mostrando para os alunos de vocês que a aprendizagem ela é gostosa, que ela é significativa, além da escrita, além dos livros. Então, escola é isso, né? A escola ela vai além dos muros, né? Então, quando você traz propostas inovadoras, quando você traz propostas que despertam no aluno essa vontade de aprender, é muito interessante. Então, primeiro, escolha um tema para a sua semana. Segundo, você vai escolher subtemas a serem trabalhados nesta semana. Então, por exemplo, eu vou dar continuidade do exemplo, né, pelos 4 cantos do mundo, onde eu trabalhei a Itália, Inglaterra, o Brasil. Então, eu fui pegando os continentes, né, alguns países dos continentes, e fui ensinando para as crianças a palavra, né, desenvolvendo a escrita a partir de quê? O nome dos países. Trabalhei na natureza e sociedade o quê? Os pontos turísticos. Então, gente, tem muita coisa para fazer e é muito mais legal. Facilita o seu trabalho, né? Que são temas que têm abordagens muito expressivas, abordagens interessantes, né? Que você pode estar fazendo
trazendo para o seu aluno essa abordagem. Então, atividades apenas de escrita, de escrever por escrever, atividade de falar só por falar. Não, traga para o seu aluno essa proposta, né, dele expor, por exemplo, até a oralidade, né, desenvolver a memorização, desenvolver o raciocínio. Alguns alunos eles já podem ter viajado. Você sabe se viajou ou não? Então a aula pode ser complementar com a fala dos alunos. Você pode estar complementando a sua aula com as experiências das crianças, né? Essa tão famosa sondagem, né? Então, por que não trazer as experiências dos alunos para a sua aula e que você possa concretizar isso de fato? Né? Então, é importante você ter esse fio condutor para desenvolver o seu planejamento da semana. Então, primeiro, o que eu falei para vocês? Escolha um tema para a sua semana. 2, escolha subtemas, né? Desenvolva os subtemas para você trabalhar durante 5 dias da semana. E 3, desenvolva atividades que sejam compatíveis com a semana que você desenvolveu. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando o continente da Europa, é necessário você dizer que você mora naquele planeta, que a Europa está contida naquele, então você vai sair do macro para o micro. Quando você escolhe um tema gerador da sua semana, né, que você consegue conduzir a aprendizagem dos alunos, quando você consegue desenvolver um tema gerador da semana, né, que você consegue expor os diversos eixos da educação infantil a partir desse tema gerador, que é onde vai te conduzir a desenvolver a aprendizagem das crianças com mais significativa, uma aprendizagem prazerosa, uma aprendizagem curiosa, é muito interessante. Os alunos, eles conseguem aprender, gente, eles têm uma caixinha, né, então vamos falar assim, eles têm uma caixinha que tem esse código aberto, então a partir desse código aberto é que vão entrando as informações. Então, por que você não ser o mediador desse conhecimento? Talvez você possa encontrar um tema didático difícil de trabalhar, e daí esse fio condutor vai te dar um norte, vai te dar uma certeza que ali você vai poder trabalhar aquele tema de uma forma mais descontraída, né? Que a gente sabe que a educação infantil, ela é movimento, a educação infantil são descobertas. Então, utilize o tema gerador, construa um fio condutor para o seu planejamento. 4, desenvolva atividades práticas, não apenas a escrita, tá certo? Por exemplo, você vai trabalhar a palavra Europa, né, que é um dos continentes. Então, você vai trabalhar letras iniciais, letras finais, linguagem, você vai trazer palavras que começam com a mesma letra da palavra Europa. Atividades de artes que você possa estar construindo. Por exemplo, eu trabalhei o Egito. Como é que eu posso trabalhar o país Egito? Eu vou pegar uma coisa assim que chama a atenção da criança. O que seria? Pirâmide. Como é que eu poderia trabalhar a pirâmide? Só a palavra? Não, mas depois da escrita da palavra. Palavrinhas com P, palavras que começam com P. E se for num tema de artes, o que eu posso trabalhar? Vou fazer a pirâmide. Pega a massinha, pega os palitos, pega canudo e faz. Na escola não tem massinha, faz a massinha. Certo? Mas a escola não sei, usa cola. Nara, mas não tem massinha. Pode estar trabalhando com argila. Utiliza argila. Constrói essa pirâmide. Coloca nas mãos deles, né? E ensina a eles como é bom estudar. Então, vem da infância esse gosto de estudar, esse interesse, né? Então, desperta isso nele. Seja mediador disso, né? Seja esse mediador de conhecimento. Não só a escrita, não só a pintura, não só o cobrir, não só o escrever, mas mostra para a criança que o mundo, né, é recheado de conhecimento. Traz isso para a sala de aula, sim. Então, pessoal, espero que eu tenha inspirado vocês para melhores aulas, né? A partir dessa nossa conversa, a partir dessas ideias. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, dá o seu joinha, dá a sua curtida aqui, vai lá no YouTube que tem mais vídeos sobre algumas ideias para vocês se inspirarem nas aulas, tá bom? Um beijo enorme e fica aqui agora com a minha produção, né,
das pirâmides, que é um pouquinho de como vocês podem estar trabalhando com as crianças de vocês, né? De uma forma mais lúdica, de uma forma mais dinâmica, né? Tem a teoria? Tem, mas também vocês precisam colocar essa prática, tá certo? Então, beijo, até o próximo vídeo.